Bom dia, oitavo ano, continuando aí nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre monômios. Monômio, termo algébrico, na verdade, tem o mesmo significado, tá? Podemos chamar de monômios ou termo algébrico. Na verdade, um monômio é quando você tem apenas um único termo algébrico. Temos alguns exemplos aqui, 7x é um monômio, tá? E o 5 também é um monômio. Porém, esse monômio ele vai ser separado, né? Ele vai ser dividido aí em duas partes: o coeficiente numérico e a parte literal. No monômio 7x, o 7 é o nosso coeficiente numérico e o x é a nossa parte literal. Eu vou classificar aqui, aqui é 7 é o coeficiente, sete é o nosso coeficiente, e o 5 e o x, no caso, é a nossa parte literal. X é a parte literal. Então, nesses dois exemplos de monômio, 7x, tá? Sendo que o 7 é o coeficiente do x e o x é a nossa parte literal desse monômio. O b, um número sozinho, tá? Sem parte literal, também é um monômio, porém ele não tem parte literal. Então, todo número real não nulo é um monômio sem parte literal. É o exemplo aqui do 5. O 2, o 3, o 5, o 4, qualquer número real não nulo, quer dizer, diferente de zero, também vai ser classificado como monômio, tá? Porém, um monômio sem a sua parte literal. Monômio também, ele tem grau, tá? Então tem aqui grau de monômio. Temos dois exemplos aí de monômio. O exemplo A, 7xy. O exemplo B, 2x ao cubo y à quinta. E para você calcular o grau desse monômio, é só a gente somar os expoentes da sua parte literal. A gente já viu aqui anteriormente que o monômio ele vai ser separado, ele pode ser separado em coeficiente e parte literal. Coeficiente aqui no caso é o 7, coeficiente numérico, e o x, parte literal. Então, para a gente calcular, determinar o grau do monômio, a gente vai ter de fazer essa separação, que é no primeiro monômio aqui, de exemplo de grau de monômio, 7xy. Vou separar aqui o coeficiente numérico, que é o 7. Sobrou apenas o x e o y. Então, para eu determinar o grau desse monômio, só eu somar os seus expoentes. O expoente do x é 1, porque quando não aparece está subentendido que é 1. E o expoente do y também é 1, porque quando não tem expoente, é subentendido que o expoente é quanto? 1. E o grau desse monômio é só somar os expoentes da sua parte literal. Logo, grau vai ser igual à soma desses expoentes. 7 é 1 mais 1 igual a 2. Logo, é um monômio de grau 2. No segundo exemplo, separo aqui a parte literal do coeficiente numérico para determinar o grau.
desse monômio, só somar os expoentes da sua parte literal. 3 mais 5 igual a 8. Logo, o B é um monômio de grau 8 e o A é um monômio de grau 2. Ainda dentro dos monômios, do estudo dos monômios, né, podemos verificar os seus termos semelhantes. Tá? Eu tenho aqui exemplos aqui. O exemplo A, eu tenho um monômio 9x e o monômio 3x. Esses monômios, os termos algébricos dele são iguais. Ó. Quem é o termo algébrico aqui do primeiro monômio? X. Quem é o termo algébrico do segundo monômio? X. Tá? Eles têm os dois monômios, os termos deles, né? Os termos algébricos são o quê? Semelhantes. Tá? Ó, x e x. No exemplo B, eu tenho um monômio, o primeiro monômio, 2a ao quadrado y, e o segundo monômio, 2y ao quadrado. Podemos perceber que os termos algébricos são semelhantes. Se os termos algébricos são semelhantes, eu posso dizer que esses monômios são semelhantes. Ó. A ao quadrado e a ao quadrado. Y e y. Tá? Logo, o exemplo B, os termos algébricos desses dois monômios são semelhantes. E o que isso importa? Importa que quando você tiver monômios com termos semelhantes, eu posso somar ou subtrair os dois. Tá? Posso fazer as operações aí de adição ou subtração. Então, temos aqui mais dois exemplos, tá? Referente à adição de monômios. Para você somar ou subtrair monômios, você só pode fazer isso se esses termos, se os termos dos monômios forem semelhantes. É o que acontece aqui. Ó. 5x mais x. Primeiro monômio, 5x. Segundo monômio, x. Como x e x são termos semelhantes, eu posso fazer a soma. 5, quando não tem número aqui, está subentendido que é quanto? 1. 5 mais 1, 6x. O mesmo vai acontecer aqui no exemplo B. 7a menos 2a. O A e o A são termos semelhantes. Tá? Se eles são termos semelhantes, eu posso fazer essa subtração. 7 menos 2, 5. Vou repetir o A. 5A. Vou fazer mais alguns exemplos de grau de monômio, porque eu percebi que quando eu resolvi o exemplo B de grau de monômio, não estava aparecendo na imagem. Tá? Mas o grau do monômio aqui no exemplo B, tá? Foi a soma dos expoentes da sua parte literal. Reforçando aí com mais alguns exemplos. Monômios. Vamos lá, vou colocar um exemplo aqui de monômio. Os exemplos. 3x. (4x) y quadrado, exemplo
C, 2x y ao cubo. E o exemplo B, 3x ao cubo y à quarta. Então vamos aqui nesse primeiro monômio aqui, 3x, determinar seu coeficiente numérico e o grau desse monômio. O coeficiente é o 3. Então 3 é o coeficiente. E o x é a nossa parte literal. E o x, parte literal. E o grau desse monômio é um monômio de grau 1, porque ele só tem como parte literal o x. Quando não tem expoente aqui, está subentendido que o expoente é 1. Logo, é um monômio de grau 1. Grau 1. Logo A tem como coeficiente numérico 3, como parte literal o x e o grau 1. Vamos para o B. O B, separando aqui o coeficiente da parte literal, temos como coeficiente o 4. Coeficiente o 4. Parte literal x e y ao quadrado. Parte literal x e y ao quadrado. E o grau é a soma dos expoentes da sua parte literal. O expoente do x aqui é 1. O grau vai ser a soma de 1 mais 2. Igual a 3. Logo, o nosso segundo exemplo, o B, é um monômio de coeficiente numérico igual a 4. Parte literal x, y ao quadrado. E grau 3. O grau é a soma dos expoentes da sua parte literal. O exemplo C, eu não vou escrever isso tudo, mas vou separar aqui. O 2
nosso coeficiente numérico, xy ao cubo, nossa parte literal, e o grau é a soma dos expoentes da parte literal. O expoente do x aqui, como não aparece, está subentendido que é 1. Logo, o grau vai ser igual à soma de 1 mais 3. Igual a 4. É um monômio de grau 4, coeficiente numérico 2 e parte literal x, y ao cubo. O exemplo D, separando o 3, é o coeficiente, x ao cubo e y à quarta é a nossa parte literal. O grau desse monômio é a soma dos expoentes da sua parte literal. 3 mais 4 igual 3 mais 4, 7. Logo, o exemplo D é um monômio de grau 7, tá? A soma e os expoentes da sua parte literal determina o grau do monômio. Coeficiente numérico 3 e parte literal x ao cubo e y à quarta. Então, com esses conceitos aí, vocês vão ter condições de resolver os exercícios propostos aí no decorrer da aula. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Eu estou online aí para esclarecer as dúvidas de vocês, porém assistam o vídeo, tá? Não adianta perguntar antes de assistir o vídeo. Qualquer coisa aí, só mandar mensagem no mural, tá bom?